Fala galera, aula de hoje a gente vai trabalhar com o regime inicial de cumprimento de pena. Turma, vídeo extremamente rápido, mas abordando um conceito importantíssimo para a gente que está trabalhando com teoria da pena. Qual o regime ou como o juiz determina o regime inicial de cumprimento da pena no caso da condenação do nosso agente a uma pena privativa de liberdade? Primeira coisa, lembra o seguinte, pena privativa de liberdade se refere à reclusão e se refere à detenção. Tendo isto por base, eu sei o quê? Se o nosso agente for condenado a uma pena de reclusão, o nosso juiz ele pode determinar como regime inicial de cumprimento de pena, tanto um regime fechado, como um semiaberto, como um aberto. Já na hipótese daquele que é condenado a uma pena de detenção, o nosso juiz só tem por opção condená-lo ou determinar o regime inicial de pena semiaberto e um regime inicial de pena aberto. Tudo bem? Ok, primeira regra para a gente é essa, portanto. Segunda regra, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar a quantidade de pena que foi aplicada contra o nosso agente. Se, porventura, for aplicada contra o nosso agente uma pena privativa de liberdade superior a 8 anos, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. No entanto, se a pena lá no caso concreto aplicado contra o nosso agente for de até 8 anos, ou seja, eu encosto nesse limite de 8 anos, e superior a 4 anos, o regime inicial de cumprimento de pena poderá ser o semiaberto. Presta atenção que aqui eu falei poderá. Primeira ideia do poderá aqui, primeira ideia da exceção aqui, é no caso do réu reincidente. Então estou trabalhando o quê? O réu primário que, condenado a uma pena superior a 4 anos e de até 8 anos, poderá iniciar a sua pena privativa de liberdade no regime semiaberto. E por fim a gente vai trabalhar com um sujeito que é condenado a uma pena privativa de liberdade de até 4 anos. E aí mesma lógica, caso ele cumpra os demais requisitos, ele poderá iniciar o cumprimento da sua pena num regime aberto. Vamos trabalhar com essas duas hipóteses, do regime semiaberto e do regime aberto. Eu falei para vocês que poderá. Ou seja, se eu for condenado a uma pena de até 4 anos, ou se eu for condenado a uma pena superior a 4 anos, porém de até 8 anos, vou respectivamente poder ser condenado, ou poder ser me imposta um regime inicial de cumprimento de pena aberto ou um regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. O que está faltando? O que falta para eu falar com certeza, com precisão de que sim, ele cumprirá sua pena nesses determinados regimes? A gente vai ter que analisar outros critérios. Esse primeiro critério de quantidade de pena, a gente está se relacionando com uma ideia de um critério objetivo, um critério quantitativo. Eu vou ter que também olhar para outros critérios que vão dizer respeito à pessoa daquele que foi condenado. Tudo bem? São critérios de índole subjetivo. Quais são eles? Primeiro eu já adiantei. Para que o nosso acusado, para que o nosso condenado, melhor dizendo, faça jus ao início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, eu exijo dele a primariedade. Tudo bem? Eu exijo que ele não seja considerado um acusado, um condenado reincidente. Pessoal, agora que toma cuidado, bastante cuidado. Como é que eu vou trabalhar com reincidência dentro desse nosso contexto da determinação do regime inicial de cumprimento de pena? Reincidência aqui vai se referir a uma reincidência em crimes dolosos e uma reincidência em crimes culposos. Tudo bem? O sujeito que praticou um crime doloso e, posteriormente, volta a praticar outro crime doloso vindo a ser condenado, nós imporemos contra ele um regime inicial de cumprimento fechado. Já aquele sujeito que pratica um crime culposo, é condenado por esse crime culposo, se transita em julgado essa sentença, essa decisão que o condena por esse crime culposo, e em seguida volta a delinquir em um crime culposo, o regime inicial que se determina contra ele é o regime semiaberto. Tá? São exceções à nossa regra padrão quantitativa.
Pessoal, mas não vai ser isso. Além destes critérios, a gente consegue trabalhar ainda com outro critério, que é a aplicação do artigo 59, a avaliação dos requisitos do artigo 59 do Código Penal. Vou me referir a bons antecedentes, vou me referir à conduta social, tudo bem? São critérios que a gente vai analisar posteriormente, quando do cálculo da pena, mas que o juiz aqui, ao determinar o regime inicial de cumprimento de pena, também os avaliará na determinação de qual regime mais adequado àquele específico condenado. E aí, se eu afirmar para vocês que as condições do 59, que os requisitos do artigo 59 do Código Penal se revelam desfavoráveis, o juiz ainda assim pode impor um regime mais grave. Tudo bem? Vamos lá, então a ideia básica vai ser a seguinte. Ao ser condenado, nosso agente ele terá contra ele imposta uma pena. Tudo bem? Uma pena privativa de liberdade. Primeiro critério a ser utilizado, critério quantitativo. Olhe para a quantidade de pena que foi imposta contra o nosso agente. Eventualmente, esse nosso agente ele pode ser reincidente em crimes dolosos. Sendo reincidente em crimes dolosos, se impõe contra o nosso agente, em que pese o nosso critério quantitativo, o regime fechado. Toma cuidado que, se o crime aqui de condenação se referirá à pena de detenção, contra ele não pode ser imposta uma pena no regime fechado. Tá? Então eu vou esbarrar no meu limite, que é o regime semiaberto. Mas se eu estiver lidando com um crime relativo à reclusão, se o nosso sujeito ele aqui, mesmo tendo uma pena, mesmo tendo um quantitativo de pena, vamos supor de 2 anos, ele sendo reincidente num crime doloso, apenado com uma pena de reclusão, contra ele será imposto um regime inicial de cumprimento de pena fechado. Se reincidente em crime culposo, a gente vai trabalhar com o limite, a gente vai trabalhar com a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Tá? Toma cuidado, a situação é um pouco complicada aqui. Por que semiaberto? Vamos supor que o sujeito ele foi apenado. De novo, uma pena de 2 anos de detenção ou 2 anos de reclusão. Pelo critério quantitativo, se ele fosse primário, o regime inicial de cumprimento de pena desse nosso agente, desse nosso condenado, seria o aberto, pelo critério quantitativo. Porém, sendo reincidente num crime culposo, eu imponho contra ele um regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Sendo reincidente em crime doloso, mesmo a pena sendo de 2 anos, imponho contra ele um regime inicial de cumprimento de pena fechado, no caso de reclusão. Tudo bem? De novo, lembra sempre isso. Crime ou condenado à pena de reclusão tem como limite o regime fechado. Sujeito condenado pelo crime, condenado às penas de detenção, nosso limite aqui será a pena ou regime semiaberto. Tudo bem? De novo, então beleza. Primeiro, trabalho com critério quantitativo, posso trabalhar também com o critério da reincidência dolosa ou culposa e posso também trabalhar com o critério dos requisitos do artigo 59. Por quê? O que pode acontecer? Nosso sujeito foi condenado a uma pena de reclusão de 2 anos, nosso sujeito, no entanto, a gente pode trabalhar diferente. Nosso sujeito foi condenado a uma pena de reclusão de 2 anos. Ele é primário, ele não tem reincidência nem culposa e nem dolosa. No entanto, ele apresenta requisitos judiciais, ou os requisitos do artigo 59, desfavoráveis. Nessa hipótese, pode inclusive o juiz, considerando esses requisitos desfavoráveis, impor contra o nosso agente uma pena em regime inicial de cumprimento fechado. Já na hipótese dos crimes apenados com detenção, mesmo eu tendo um quantitativo, vamos supor, de 2 anos, mesmo o nosso acusado sendo primário, o juiz, atendendo aos requisitos, considerando como desfavoráveis os requisitos do artigo 59 do Código Penal, ele pode determinar contra o nosso agente a imposição de um regime inicial de cumprimento semiaberto e não aberto, como a gente, a princípio, pressuporia em função da quantidade de pena. Pessoal, tema complicado. Para a compreensão desse tema, o ideal é se fazer exercícios, é praticar, é analisar várias situações diferentes e construindo esses conceitos e formulando, encaixando esses conceitos dentro de toda a teoria do direito penal.
Portanto, em sala de aula a gente aprofunda isso. Portanto, os estudos de vocês vão auxiliar vocês na compreensão do conteúdo. Fico e na próxima a gente continua mais tópicos do direito penal. Tudo bem? Um abração para todos também.